que é um mal que atinge aí pelo menos 2 milhões de brasileiros. E aqui no estúdio eu recebo a médica gastroenterologista, a doutora Lisiane Rocha, que eu já estava morrendo de saudades. Tudo bom? Bem? Quanto tempo, né? Doutora Lisiane veio aqui naquela temporada para a gente falar sobre constipação, não foi? Foi, Desirê. E hoje a gente vai falar sobre a questão do estômago, a gastrite, doutora Lisiane. Eu fiquei besta. 2 milhões de pessoas, pelo menos, sofrem com o problema, né? É a queixa mais comum no consultório, ou você achando que tem gastrite, ou alguém falou que tem gastrite, qualquer dor no estômago que sinta, acha que é gastrite. Então, é bem prevalente mesmo, assim, essa queixa, né? A gente tem uma imagem que é para entender mais ou menos a estrutura do nosso estômago. É uma foto, né, da internet que a gente pegou. E aí, doutora Lisiane, explica pra gente o que é essa... Tem umas... sei lá, como é que chama, meu Deus? Explica. As marcaçõezinhas lá, né? O que seria a gastrite, né? Nesse caso, né, pra gente entender qual é no estômago aí, absorve alguma coisa, como é que fica? Pronto, aqui naquela parte, olhando de cima para baixo, né, daquela do círculozinho onde você tá vendo lá, para o começo, tem tipo um canudinho antes de chegar na bolinha maior, né, que parece um J. Aquilo ali é exatamente o esôfago da gente. O processo digestivo vai começar no próprio ato da mastigação. Certo. Mastiga, já tá começando lá, ativando a enzima para começar o processo digestivo. Tem o esôfago e quando começa aquela bolinha que parece, né? Eu fico brincando, parece um J deitado. Isso. Aquilo ali é o estômago. Certo. O estômago tem as suas partes também, mas mais que a gente vê mais, né? Na endoscopia. Corpo, antro e fundo. É até interessante falar, porque muitas vezes vem um paciente com endoscopia e vê um nome lá, pangastrite, aí acha que é um câncer, alguma coisa. Esse pan que nós às vezes laudamos é só para falar que tá vermelhinho lá, justamente nessas 3 camadas. E dentro dessa figura que parece o J, que seria o estômago todo, nós temos várias células que produzem justamente o ácido, que é o ácido gástrico, necessário para poder fazer a digestão dos alimentos. E eu lembro, doutora Lisiane, uma vez eu perguntei à minha nutricionista, eu disse, ô mulher, e por que às vezes a gente come o alface e o alface sai inteirinho na hora lá, quando a gente vai no banheiro? Porque eu jurava que no suco gástrico tudo era detonado. Só que aí ela disse, não, o suco gástrico não tem o poder de... detonar tudo. De destruir o alimento. Tem que ser a mastigação, né, mastigação doutora? direitinho, e aí ele vai, né, fazer a digestão dos alimentos mastigados e o resto que ele interpreta que já não necessita mais, isso aí é o cocô da gente. Essa questão de ver o alface, às vezes, nem é só por falta de mastigação. Às vezes entra em um outro raciocínio que seria uma má absorção intestinal, que aí elimina os alimentos purinho nas fezes, né? Tá. É uma das avaliações isso, mas pode ser a mastigação e pode ser alguma deficiência de absorção, síndrome do intestino irritável, intolerância a algum tipo de alimento, doença inflamatória intestinal. É uma das perguntas que eu mais faço, realmente. Eu fico brincando, se o povo tem vergonha de falar que faz cocô, eu fiz pior, não tenho nojo não. Pergunto se tá fazendo, quantas vezes... A textura. E como é que tá. Pergunto, porque esse negócio do resto de alimento entraria no que a gente fala de produto patológico. Não é interessante, sempre que você tá fazendo cocô, notar restos de alimento lá. A gente tem que pensar se tem alguma coisa desorganizada ali. Certo? Aí, doutora Lisiane, vamos pensar o seguinte, né? A gente diz assim, fulano tem gastrite porque come muita besteira, né? A gente sempre liga diretamente à questão alimentar. De fato, a gastrite está ligada exclusivamente aos maus hábitos alimentares? Exclusivamente não, mas estão bem associados. Uma coisa que eu vou pontuar aqui, pronto, porque, vamos lá, se for por definição em livro, a gente não pode falar que gastrite é a dor que o paciente está sentindo. Esse diagnóstico mesmo de gastrite, ele é feito através do exame de histologia, que é basicamente o que a gente faz na endoscopia. Tá. Faz, vê o estômago, vê o esôfago, ainda chega para ver, né, a primeira porção lá do intestino delgado, segunda porção do aduenal, enfim. Quando a gente vê no exame que aquela mucosa, que é para estar um rosa, salmão, normalmente, tem alguns pontos vermelhos, ou tem algumas erosões, que seria, imagina um ferimento de pele, quando a gente machuca só, fica vermelhinho, seria a gastrite, a mucosa inflamada. E a úlcera, que o pessoal tem medo, vem justamente dessa erosão. É como se você tivesse com ele machucado, não descobriu o que é que está machucando ele e continua jogando coisas que irritam. É como se fosse uma ferida, e né? fica uma ferida. Aí eu quero, para explicar, né, para todo mundo também, uma ferida, quando a gente,
por exemplo, não cuida, não passa uma pomadinha para fazer a cicatrização e bate assim, de repente você topa, pessoa super desastrada, né? Aquela ferida vai o quê? Machucar ainda mais e chegar a um ponto que vai até sangrar. Sim. É exatamente isso a gastrite. Então, aquele desconforto que as pessoas sentem, para a gente falar que é gastrite, eu tenho que ter evidência, não é nem só da endoscopia de imagem, a minha imagem, é evidência que o patologista com aquela pecinha vai falar, é gastrite sim, é uma gastrite aguda, é uma coisa crônica, tem alteração ou não da mucosa. Então, aquele nome, seria um nome para dizer da dor do estômago, sem a evidência histológica, né, da imagem, seria dispepsia. É um nome bonito para dizer que é uma dor, um desconforto gástrico que a gente vai investigar o que é. Aí, esse dos alimentos que você falou, então, são vários os mecanismos que podem agredir a mucosa gástrica. Desde medicamentos que são como aqueles anti-inflamatórios, que eles, né, o pessoal usa muito, um Tocilax, um Doflex, aquelas coisas que vai, compra sem prescrição e não sabe que, além do analgésico, né, da dipirona ou paracetamol, tem sempre, na maioria dessas formulações, tem sempre um anti-inflamatório que, quando usado de forma desregrada, o que é que ele faz no estômago da gente? Ele corrói a camada que protege. Uma delas seria uma que chama mucina. E aí predispõe a ter a gastrite, predispõe a ter isso. E às vezes, né, doutora Lisiane, tem gente que até diz, alguns remédios não pode tomar em jejum, não pode, que é exatamente para evitar isso. Quando a gente fala em gastrite, todo mundo já pensa na H. pylori, que ninguém nem sabe direito o que é, mas todo mundo já ouviu falar. Isso. A H. pylori está também assim, é um fator, tem gastrite, tem que ter H. pylori. O que é essa H. pylori? H. pylori, perdão, ela é uma bactéria gram-negativa que a gente adquire muito facilmente. Então, o Brasil, ele está nos países que tem mais H. pylori. Se você for fazer endoscopia em todo mundo que está aqui, provável que alguém já teve ou tem e às vezes não sente sintoma e às vezes sente. Por quê? Porque é muito fácil a gente pegar ela do jeito que pega ameba, giardia, água e alimentos contaminados. Certo. É o que eu explico. Em casa, nós temos aquele cuidado de lavar, né, as coisas que compramos, os legumes, as coisas cruas, que nem você falou. Mas quem é que hoje em dia não pede um lanche fora, não toma uma água fora? A nossa água, né, a que a gente usa para fazer os serviços de casa, não é uma água potável. Então, ali, às vezes, pode ser a porta de entrada de uma pessoa que não lavou direito a mão. Então, a bactéria que é adquirida muito facilmente num país que a gente tem, né, não tem essa água potável saindo da torneira, não é fácil de ter. Só que ela é inteligentíssima. Por quê? Porque a maioria das bactérias no meio do estômago, ela vai morrer por conta da acidez. E essa danada não, ela resistente. Ela gosta da acidez, ela fica lá na acidez. E o que é que acontece quando ela começa a se manifestar, né? A presença dela lá está se manifestando. É uma das causas principais da gastrite. Ela vai lesionando a camada a mucosa do estômago, vai deixando ela vermelhinha. E aquilo ali, se não for tratada, descoberto e tratada, vai fazer isso que a gente falou, né? Virar uma úlcera, fazer um outro tipo de gastrite a longo prazo, que seria a gastrite atrófica. Ela muda como se fosse o pH mesmo do estômago. Então, antigamente, só tratava certos grupos de pessoas. É um idosinho, é uma pessoa que tem a imunidade mais baixa. Mas hoje em dia, achou H. pylori é igual a tratou H. pylori, porque já sabe os danos que ela pode causar. Não só a gastrite e úlcera, como eu falei, mas em alguns casos até mesmo predisposição a câncer de estômago. Doutora Lisiane vai continuar com a gente. No próximo bloco volta para responder as perguntas, tá? Certo. Deixa eu só tirar uma dúvida, né, doutora Lisiane, com relação a essa necessidade da endoscopia. Muitas vezes a gente só procura fazer endoscopia se a gente está sentindo alguma coisa. Só que você falou aí também da questão de que nem sempre as pessoas que têm gastrite vão ter algum sintoma, digamos assim, né? Nem sempre vai ter a dor, nem sempre... Às vezes o refluxo também é uma característica da gastrite, doutora? Não, o refluxo, ele é por conta desse suco do estômago, né, do ácido gástrico do estômago, retornando acima de uma válvula. Eu chamo de válvula, mas na verdade é um esfíncter, que ele só abre. Lembra naquela primeira imagem que tem um canudinho e depois o estômago? Aqui ali ele fica fechadinho. No final do canudinho, dentro da endoscopia, a gente consegue ver o esfíncter. Aquela válvula, ela só se abre quando a gente vai deglutir, engolir, passar água, entendeu? E o refluxo acontece o quê? Por hábito de vida, por, né, estilos inadequados, alimentação errada, ou até mesmo estresse, ansiedade, fica fazendo com que esse ácido do estômago suba e abra esse esfíncter fora do horário que seria do horário da digestão. Entendi. E isso causaria o refluxo. E outra coisa que eu quero pontuar, que muita gente tem dúvida, a H. pylori causa refluxo? Não. Ela causa gastrite e essas outras coisas no estômago, porque é o único órgão que ela consegue
ficar viva. O refluxo seria um pouco... Aí acaba que às vezes a gente trata as duas coisas, a gastrite e o refluxo, porque o tratamento medicamentoso, na maioria das vezes, é para inibir essa acidez que está causando a gastrite e que também causa o refluxo. Então acaba que você tratando a H. pylori melhora um pouco do refluxo, mas não é obrigado a ter não, sabe? Tá. Então ela vai continuar, se você mandou pergunta para o nosso WhatsApp, 98893-3999, no próximo bloco ela vai resolver os seus problemas, tá? Até já, maravilhosa? Até já. Ó, muita gente opta por morar em condomínios pensando na segurança, né?